Olá, turminha, sejam bem-vindos. Vamos aqui para a nossa revisão, né, de história, em que a gente vai conversar um pouquinho novamente aqui sobre as diferenças culturais, né, do Brasil, que é assunto aí do seu TD, tá? Tia Diana vai fazer uma breve revisão, só para que vocês possam aí se familiarizar mais, encontrar com mais facilidade aqui as questõezinhas que estão no TD de vocês. Bom, pessoal, eu vou iniciar, né, dizendo o seguinte. Às vezes no TD de vocês eu até deixo aí a páginazinha especificada, ver página tal, ler página tal. Então, assim, o que você tem questões que a tia Diana diferencia um pouco a palavra, mas o assunto é o mesmo, o objetivo é o mesmo, tá? Então, assim, eu dou só uma resumida na questão, mas você vai poder encontrar essa questão dentro daquela página que eu especifiquei, tá? Então, é o seguinte, nós conversamos sobre diferenças culturais do Brasil, então, vocês vão encontrar todas essas respostas do TD de vocês aqui dentro desse conteúdo, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre isso. Nós vimos que a nossa cultura ela é formada de uma mistura de diversas etnias, inclusive da etnia dos índios com os portugueses, dos brancos com os índios, né? E de outras raças também, de outros povos também, né? Então, assim, nós somos uma mistura, né? Principalmente do povo dos portugueses, dos colonizadores, com os índios e com os africanos também, que foram os escravos trazidos para cá, né? Para o Brasil. Então, assim, a gente já conversou sobre isso, nós conversamos sobre os escravos, sobre os africanos, sobre os índios. Então, assim, a gente percebe que já foi assuntos em que a gente já foi misturando mesmo para que a gente chegasse nesse contexto aqui das diferenças culturais. Que é isso, essas diferenças culturais? São justamente essas manifestações que nós herdamos, né, em que cada lugar criou, né, a partir do momento em que aquela cultura se originou-se naquele lugar, naquele determinado lugar. Como a gente já conversou sobre isso, sobre culturas, né, a gente viu que cada estado tem né, a sua língua, a sua crença, a sua forma de se vestir. Tudo isso a gente herdou né, dos índios, dos portugueses, dos italianos, dos japoneses, de todas essas pessoas que chegaram aqui no Brasil. Então, isso tudo formou-se a nossa cultura, né? Essa diversidade, justamente devido a essa junção de etnias. Bom, então, e a gente viu que com o passar dos anos, né, as coisas foram se modernizando, também as pessoas, né, aí foram dando origem também a mais pessoas, né, de outras raças, ou tem lugares que tem mais, por exemplo, se concentram mais pessoas de uma só cor, né, então, assim, a gente viu que tudo isso também, com o passar do tempo, foi se diferenciando também, né. Então, a contribuição dos povos europeus, né, a gente foi construindo aí, a gente viu que foram os primeiros colonizadores que chegou no Brasil, foram eles, né, que, entre aspas, descobriram o Brasil, não descobriram porque já existia, como a gente falou isso na nossa aula, já viviam aqui os índios, então eles chegaram e, né, se apossaram. Mas, assim, infelizmente ou felizmente, eu não sei nem o que usar, essa contribuição foi maior para que o nosso povo fosse formado aí a partir dos povos europeus que chegaram aqui no Brasil, né? Então, assim, né, foram transformando também o país, né, gente? A gente também tem que ver isso, que só viviam os índios, eles viviam de uma forma muito simples, né? A gente não sabe que se esses europeus, os colonizadores tivessem chegado aqui, se também hoje a gente não fosse o país que a gente é, então não dá para a gente saber. O que a gente sabe é que com a vinda deles para cá, realmente o país, né, foi tomando outras proporções, foram criando outros povos, né, foi avançando, né, o país foi crescendo, enfim. Eles vinham de uma outra cultura, claro, isso impactou muito os índios, né? Então, assim, essas culturas, né, a gente que eu digo hoje nós, mas na época os índios tiveram que se adaptar,
né? Assim como eles também resistiram à cultura dos índios, os índios também resistiram à cultura deles. Enfim, mas com esse passar dos tempos, com essa junção dessas etnias, né? Provavelmente o branco foram casando com os índios foram casando com os negros, né? Os africanos. Foi feita aí uma mistura danada que resultou em nós. E assim, a gente viu que aqui até também tem dizendo que da mistura do branco com o índio, né, formou-se aí o povo chamado caboclo, né? Então, que é uma das primeiras transformações da etnia do Brasil, né? A primeira, assim, que se originou-se aí mesmo, aqui no Brasil, né? Foram os povos chamados caboclos, que foi aí a junção. Que é essa junção, que é essa mistura? O casamento de pessoas brancas com os índios, resultou nos filhos, né? Por exemplo, casou uma pessoa branca com um índio, uma índia, quando eles tiveram filhos, aí se nasceu aí, foi dada essa mistura aí de raças e etnias, como a gente chama, chamada caboclo. E daí por diante, como eu já mencionei, foi feita aí, né, uma mistura danada de raças e de culturas também, né? Até chegar no que nós somos hoje. Bom, gente, dos povos indígenas, a gente herdou muito o costume, né, de dormir em redes, de a gente se alimentar à base de raízes, como por exemplo da mandioca, da macaxeira, do milho, né? Essas plantações também do milho, da caça, da pesca, né? Nós herdamos dos índios também. Deixa eu ver, acho que tem aqui dos africanos, nós herdamos um pouco a dança. A dança, sim, né? Até falei na aula sobre os africanos, que a dança, essa manifestação cultural dentro da dança e da crença, pessoal, a gente herdou muito dos africanos, tá? Essa questão da religião, de crenças, de danças, né? Que é a capoeira, essas danças do maracatu e algumas outras, a gente herdou muito mesmo, assim, bem rico mesmo, dos africanos. Dos índios a gente herdou um pouco mais na culinária, na na arte, né? Na arte de se pintar, essa questão da gente se pintar, se enfeitar, a gente herdou muito dos índios. Bom, dessa mistura de etnias que a gente, né, que eu falei aqui tudo, pessoal, resultou aí nas nossas diferenças culturais, né? Porém, as diferenças não devem ser uma forma de discriminar, tá? Nem de rejeitar, nem de menosprezar de jeito nenhum, tá? Precisamos aprender a respeitar e a conviver com essas diferenças, porque cada lugar tem a sua própria cultura, tem o seu valor cultural, tem as suas diferenças de povos, de cor, né? Enfim, sabe? Então, tudo isso a gente precisa ter esse respeito, precisa conhecer, né? Para que, como a gente até falou na aula passada, não tem aquela cultura que é a melhor, que é a pior, por exemplo, só essa é correta, não. Cada lugar tem a sua forma de se manifestar culturalmente, então isso precisa ser respeitado. Os colonizadores vieram de climas europeus, então eles nada sabiam, né, da vida dos índios aqui. Eles vinham de outras culturas. Então, eles chegaram aqui, eles se tiveram que se acostumar com essa forma de se alimentar também, tá? Né? Eles viram essa questão dos índios se alimentar muito de coisas da própria natureza. Então, eles começaram a preparar esses alimentos assim também da forma como os índios faziam, né? Então, a maneira também deles se vestirem, os hábitos de higiene, assim como, assim, os índios, eles viviam muito, né, com aquelas roupas, assim, muito, vamos dizer, seminuas, mas essa era a cultura deles. Já os europeus chegaram com aquelas roupas muito bem vestidas. Então, assim, tudo isso impactou, né, para os índios e para os europeus quando chegaram aqui. Então, eles foram se adaptando à cultura do outro, né. Houve muitas manifestações em relação a isso, muita resistência, sim, mas aí, com o passar do tempo, viram que eles tinham que, cada um se adaptar-se à maneira do outro, à cultura do outro, né? Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta, ou seja, toda, né,
em toda a existência do mundo, né? Assim, todo, representa esse conjunto, né? De diversas culturas, distintas porque nem todas, não, nenhuma é igual, cada um tem sua forma de se manifestar, né? A cultura compreende o conjunto de costumes, tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Vou deixando, né? Os povos mais antigos foram deixando para a gente, como nós vamos deixar para os nossos futuros, né? Como elementos culturais representativos de um determinado povo, destacam-se, a língua, a crença, os comportamentos, os valores, os costumes, a religião, o folclore, a dança, a culinária, a arte e várias outras manifestações, né? Então, esses são os elementos que compõem aí a cultura de cada lugar. São esses tipos de elementos que diferenciam a gente de um outro estado. Por exemplo, nós do Ceará, nós temos a nossa forma as nossas danças, nossos costumes, nossas comidas, assim como cada lugar, cada estado, cada país tem o seu, né? O que diferencia uma cultura das outras, gente, são os elementos, justamente esses elementos que compõem esse conceito de identidade cultural, né? Como a gente falou. Isso significa que o indivíduo pertencente a um determinado grupo se identifica com fatores que determinam a sua cultura. Exemplo disso, eu não preciso me identificar com a cultura lá do Rio Grande do Sul. O que é que eu preciso? Respeitar. Porque a minha forma de cultura é do meu estado, do lugar em que eu vivo, do lugar em que eu nasci, me criei, me acostumei, fui criada como essa cultura. Mas eu preciso ter o quê? Um respeito, né? Então, é isso. A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. E esses fatores de identidade distinguem o conjunto dos elementos simbólicos, que são os símbolos, que representam essas culturas, né? São elas que reforçam essa cultura. Por exemplo, da vestimenta. Por exemplo, o jeito de vestir de uma pessoa do sul, né? É diferente do povo do Ceará. A fala, né? A língua, né? Quando a gente fala o sotaque, ou as palavras que a gente usa aqui, diferente do pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Maranhão, enfim, né? Tudo isso é o que nos diferencia. Por isso estamos falando de diversidade cultural, que é justamente essa diferença, essa formação de cultura, cada um tem a sua, e precisa ser respeitado. Bom, enfim, é isso, tá, gente? Foi mais um resumo mesmo do nosso assunto, né, para vocês realizarem o TD, tá? E aí, tem uma questão que vocês vão identificar aí, as características culturais de imagens. Por exemplo, eu deixei lá dos índios, vocês vão dizer a forma de vestir, a fala, né, a culinária. Aí tem uma imagem do povo africano, você vai dizer na dança, na vestimenta, né, na forma como pintam o corpo. Aí vai ter o povo branco, que é o pessoal, né, as pessoas consideradas o povo branco também. Vocês vão citar essas características que vocês encontram em cada imagem, tá? Essa é uma questão do TD de vocês. Bom, e é isso, meus amores, né? Uma revisão mesmo de conteúdo para que vocês possam realizar o TD e tirar um 10. Super beijo, a gente se encontra na nossa próxima aula.